irmãos. Bom dia, queridos. Paz do Senhor. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso de número 5. E assim que você encontrar, fique em pé e vamos fazer essa leitura para a honra e glória do Senhor. Filipenses 2, do verso 5, e nós vamos ler até o verso de número 11. Amém? O texto bíblico diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Senhor, fala conosco nessa manhã, meu Deus. Nós cantamos a Ti, louvamos o Teu nome, ainda assim é tão pouco, Senhor, porque a Tua grandeza excede qualquer entendimento, pensamento, ó Pai, ou sentimento humano. Te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, por estarmos aqui hoje, reunidos como igreja, como corpo de Cristo, Pai. Fala aos nossos corações. Que os nossos corações estejam atentos a ouvir a Tua voz. Estejamos prontos para receber a Tua palavra, meu Deus. Nos abençoa, abençoa a Tua igreja, o corpo de Cristo na terra, Pai. E assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar, querido, em nome de Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ou eu creio que algumas versões, seja o mesmo sentimento, de vocês, o que houve em Cristo Jesus. Ambas estão corretas, são traduções corretas. A NVI traduz dessa forma: seja a atitude de vocês. Nós temos visto e vivido um tempo de uma igreja que ela tem atitude. Nós temos visto isso. Só que, infelizmente, uma atitude muitas vezes controversa a palavra de Deus. Temos visto e vivido uma igreja moderna, um cristianismo moderno, em que quase nunca ele se parece com Cristo. Tem se transformado em algo que cada vez mais vai se distanciando da verdadeira imagem de Cristo. Isso o próprio Senhor Jesus já havia previsto. Ele mesmo em seus sermões, no grande sermão apocalíptico que ele faz em Mateus 24, Mateus 25, ele vai dizer isso, que nos últimos tempos seriam tempos difíceis, seriam tempos de apostasia, seriam tempos em que o homem ele se afastaria de Deus cada vez mais. Temos visto uma igreja que não se parece com Cristo, e Cristo é apenas uma vaga lembrança nesse cristianismo chamado de cristianismo moderno, um cristianismo dessemelhante a Cristo, uma verdadeira aberração à palavra de Deus. E é interessante que ser cristão aos moldes do Novo Testamento, ser cristão de acordo com as igrejas que formavam o cristianismo do primeiro século, as igrejas locais, em Antioquia, por exemplo, onde pela primeira vez os cristãos foram chamados por esse nome,
Se você ler o Novo Testamento, você vai perceber que, em diversas vezes, quando se referiam à igreja de Cristo, já após a descida do Espírito Santo, chamavam esse povo como os do caminho. Lendo Atos, por exemplo, você vai ver diversas vezes essa expressão. Os do caminho, assim era chamada a igreja. Mas a partir do momento que o Evangelho chega em Antioquia, não chamam mais os do caminho. Começam a se referir à igreja como cristãos. Os cristãos. E por que eles começam a chamar assim? Porque eles dizem, eles se parecem com o Cristo, aquele que foi morto na cruz. São pequenos cristos. São parecidos com Cristo. A igreja exalava uma aparência, um odor, exalava o bom perfume de Cristo, como o Novo Testamento vai dizer, e era uma igreja que realmente parecia com o Senhor. Essa semana eu coloquei até um videozinho no grupo dos casais, que mostra muito bem o que era essa igreja primitiva. Uma igreja perseguida, uma igreja que não tinha medo algum, uma igreja que era entregue às feras, era uma igreja que era entregue à perseguição em todo o tempo, e ainda assim, na hora da morte, ajoelhados muitas vezes na arena, tendo as feras por cima, comendo sua carne, estavam orando, cantando e adorando a Deus. Nos dias de hoje seria inadmissível ver uma igreja assim. Se um cristão hoje no Brasil morresse perseguido e comido por feras em praça pública, ordenado pelas autoridades do país, pode ter certeza que no mesmo dia as redes sociais se encheriam. Somos todos fulano. Estaria o nome da pessoa lá. Somos todos igreja tal. Somos todos IBVA. Somos todos presbiteriana tal, metodista tal. É inadmissível. Onde já se viu em 2017 isso acontecer? Porque a igreja de hoje não se vê como a igreja primitiva. Por muitas vezes se canta isso. Queremos ser como a igreja lá do primeiro amor. Mas em tudo o que aconteceu com a igreja do primeiro amor, nós não queremos ser iguais. Em atitude. Naquilo que eles viveram. E é impressionante que esse evangelho é que tem sido propagado nos dias de hoje. E essa exortação de Paulo, que ele traz à carta dos Filipenses, onde ele vai dizer, seja a vossa atitude a mesma de Jesus Cristo, a mesma de Cristo Jesus. Qual é essa atitude? Qual é esse sentimento? Sentimento esse, também traduzido, como eu disse, na NVI por atitude, refere-se a uma disposição mental que governa a vida, que governa as suas reações, que governa as suas emoções, que governa a sua alma, seu entendimento. Somos movidos por emoções, e muitas vezes temos o costume de dizer, olha, a emoção que vem do fundo do coração, mas aqui é apenas um músculo, ela vem do fundo do seu coração, entendimento. É daqui que sai o seu sentimento, a sua alma. E é esse sentimento, é essa alma, é esse entendimento, é aquilo que te faz racional, é aquilo que te faz um ser vivente sobre essa terra, uma alma vivente, que um dia prestará contas ao Senhor. E essa é uma ordem que Deus dá ao homem, um imperativo, um desenvolvimento natural, presente, uma voz ativa de Deus para a nossa alma, que nos dá uma direção, que nos dá um sentido na vida, que mostra como o Anderson tem que ser como cristão, como o pastor Eduardo tem que ser como homem de Deus, como o Lucas tem que ser como um homem de Deus, como a Vanessa tem que ser como uma mulher de Deus. É uma voz ativa de Deus que dá uma ordem, que dá uma determinação. Diz, assim você vai viver, assim você vai andar. E Cristo foi o nosso parâmetro, como homem na terra.
Ele mostrou nessa terra como viver esse cristianismo. Ele deu exemplos. Ele é o nosso parâmetro, é Ele a qual nós nos espelhamos. É para Ele que olhamos e temos como molde, como modelo principal. Por isso Paulo, quando ele escreve suas cartas, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não está dizendo, eu sou o parâmetro de vocês. Ele está dizendo, copiem o que eu estou fazendo, porque eu sou imitador de Cristo. Cristo, então, é o nosso parâmetro. Cristo é o nosso modelo. E Jesus, ele deixou para nós, como adoradores, como servos do Senhor. E o servo aqui tem o sentido direto de escravo. Em grego, essa palavra, ela é traduzida para nós dessa forma mesmo, como escravos. Somos escravos de Cristo. Não temos mais vontades. Não é o que eu quero, não é o que eu desejo. É o que Cristo quer para mim. É o que Cristo anseia para mim. É o que Ele já determinou para a minha vida. E muitas vezes cantamos isso, declaramos isso com frases de efeito, com versículos. Eu sou servo de Cristo. Eu sou um soldado de Cristo. Não cantamos já várias vezes em cultos, e quantos já vieram até de outras igrejas? Pelo Senhor, marchamos sim no seu exército. E declaramos que nós somos o quê? O exército de Deus. Se somos o exército de Deus realmente, se essa música é verdadeira, se você sempre cantou essa música com verdade no seu coração, você declarou ali que você é um soldado de Cristo. Quem aqui serviu o exército dos irmãos? Alguém serviu? Como soldados, vocês tinham direitos? Vocês tinham vontade própria? O que vocês tinham que fazer? Obedecer aquilo que era mandado. Soldado não tem vontade. Soldado obedece. Então, se você já cantou essa música e depois você declara assim, não, peraí, não, eu tenho as minhas vontades, então você não é do exército de Deus. Você cantou uma mentira para a sua vida. Se somos soldados de Cristo, devemos obedecer ao Senhor de forma incondicional, sem questionamento. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. É um versículo de efeito que muitos usam. Se não é mais você quem vive, é Cristo quem vive em você, então você não tem vontades. Você tem uma atitude. E a atitude que você tem é a de obedecer ao Senhor. Essa é a atitude de um adorador. Essa é a atitude de um servo. Nós temos ali na porta os nossos irmãos diáconos. Palavrinha grega que foi usada a partir de Atos 6. Diáconos, aquele que serve, um escravo do Senhor. Para que Deus chamou os diáconos a partir de Atos capítulo 6? Para servir. Para servir quem? A igreja. Para servir a mesa, para servir as viúvas, para servir os necessitados. E a mesma expressão que é usada lá na frente diz sobre toda a igreja. Todos nós estamos aqui para servir. Todos nós. Ah, mas até os pastores? Sim. Quando Cristo olha para a igreja, Ele não vê pastor, diácono, presbítero, evangelista, apóstolo, profeta. Ele olha a sua noiva, a igreja. Ele olha os membros do corpo de Cristo de forma igualitária, não há distinção. E Ele olha e diz, ali estão os meus servos. Também Ele nos chama de amigos. E nos chama de filhos. Mas ainda não deixamos, ainda assim, de sermos servos. Temos a obrigação de obedecer.
obedecer ao Senhor. E essa obrigação, e essas atitudes, esses sentimentos, e esse sentimento, como Paulo diz, que houve em Cristo Jesus, a atitude que houve em Cristo Jesus, que ele diz, seja também em vós essa atitude, seja também em vós esse sentimento, traz para nós pelo menos 3 destaques, 3 atitudes de Cristo que são exemplos para nós. O primeiro deles é o altruísmo. Ser altruísta. O que é ser altruísta? É não pensar em si. É não pensar apenas em você. O verso 6 desse texto nos diz assim, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que lhe devia apegar-se. Jesus era Deus? Sim. Ele estava antes no céu, recebendo toda a glória dos anjos, recebendo adoração. Era o próprio Deus, estava lá, com o Pai. Ele não se apegou a esse detalhe de ser Deus. Ele anulou isso em sua vida e desceu, veio habitar entre nós. Veio estar entre os homens, na condição de ser humano, comum, homem, não na condição de Deus. Deixou sua eternidade, onde recebia o amor, a honra do Pai e do Espírito Santo, onde ele recebia o louvor dos anjos, a adoração dos anjos. E lá em Isaías capítulo 53, a partir do verso 1 diz, quem creu na nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que o atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de tristeza, familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o considerávamos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi ele esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos cada um de nós, e se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca, e como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência e nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa. Ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito por seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. É o texto de Isaías 53.
Muitas vezes citamos Isaías 53, mas somente o trecho em que diz: Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Só que não lemos antes, quando diz que toda essa culpa era minha e era sua. Que ele não era merecedor disso. E que tudo isso de errado que nós fizemos, ele levou sobre ele. Ele se anulou. Na condição de ser Deus, ele se anulou e se entregou por nós. Ele foi altruísta, não pensou nele, não pensou na sua glória, não pensou jamais em dizer: eu, sendo Deus, vou morrer pelos homens? Não, vou ficar aqui no meu trono de glória, não vou descer até a terra, não vou sofrer por eles. Mas ele foi altruísta, ele pensou em nós. Pensou em nós. Por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo. E amou de tal maneira que deu o quê? O seu Filho unigênito, único gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa era a condição final, por todo esse amor demonstrado. O único interessado que você não seja como Cristo, que você não seja altruísta, o único interessado nisso é o diabo. É o inimigo das nossas almas, é a antiga serpente, Satanás. Veja que lá em Gênesis, no capítulo 3, nos versos de 4 a 5, o texto bíblico diz: disse a serpente à mulher: certamente você não morrerá. E Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. O que fez o homem cair, o que levou o homem à desobediência, o que levou Adão e Eva a comerem daquele fruto, foi a promessa da serpente, dizendo: se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser iguais a Deus. Vocês serão iguais a Deus. E o próprio Deus, sendo Deus, se anulou na condição de ser Deus e quis vir aqui ser como nós, seres humanos. Ele é altruísta e nós somos egoístas. Nós somos o oposto do sentimento de Cristo. Nós seguimos o exemplo da serpente. E nós temos que matar isso em nós. Nós temos que mortificar a nossa carne. Temos que ter em nós a mesma atitude que houve em Cristo. Que atitude, que sentimento do altruísmo, de sentir a dor do próximo, de ter a compaixão, de sentir o que o outro está sentindo, de anular-se a si mesmo, de deixar de lado o seu egoísmo, o seu sentimento humano, mesquinho, e pensar: o que o meu irmão está sentindo agora? O que o meu irmão está sentindo nesse momento? Qual é a dor dele? Qual é a aflição que ele está passando agora? É isso que eu quero sentir com ele. Isso é ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Matthew Henry, ele, nos seus estudos, ele diz que a primeira lição na escola de Cristo é a abnegação. Se abnegar, é se desligar das coisas dessa terra. E ele diz: devemos deixar de pensar em nós mesmos e pensar no outro. E ele cita Filipenses 2,4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Eu não vou edificar só a minha casa, eu vou edificar a casa do próximo. Eu vou ajudá-lo. Poxa, eu tive condições de edificar a minha, mas agora eu vou também ajudar a edificar a do próximo. Um grande exemplo disso foi escrito na história americana, a história dos Estados Unidos, na fundação dos Estados Unidos, na independência, quando eles se separam da Inglaterra e passam ali a ser as 13 colônias independentes e formam então a nação americana, os Estados Unidos da América.
após essa guerra pela independência que eles tiveram durante muitos anos, os ingleses, quando vinham, eles queimavam tudo, queimavam plantações, queimavam casas, e muitas famílias ficaram morando nas matas, em cabanas, porque eles não tinham mais as suas casas. Mas um detalhe interessante na história americana é que os vizinhos, eles se juntavam, e eles derrubavam as árvores, e até hoje é uma tradição americana de construir casa de madeira e não de alvenaria como no Brasil. E até grandes prédios usam só as estruturas metálicas no esqueleto, o resto é tudo madeira e estrutura de gesso. Mas lá, durante o final da guerra pela independência, eles se juntavam e eles elegiam, olha, qual é a família que está em pior condições? Então todos eles juntos construíam a casa. E não era qualquer casinha não, uma casa de primeira. Terminavam, vamos para o próximo. Vamos para o próximo. E assim eles foram edificando vilas, cidades, e hoje eles têm o que têm. Eu estava comentando, na aula que eu estava ministrando, sobre a história do Brasil. Como é o oposto de tudo isso? Quando os holandeses eles invadiram o Nordeste brasileiro, e eles queriam tirar os portugueses daqui, Portugal deu um jeito de expulsar os holandeses lá do Nordeste. Só que hoje nós contamos nos livros de história, os holandeses. Mas a briga era muito mais intensa do que se imagina. Porque quem estava invadindo o Nordeste não eram os holandeses. Na época, e os registros bem antigos constam, os calvinistas invadiram o Nordeste brasileiro. Nós tínhamos acabado de ter a reforma protestante na Europa. E os holandeses vieram com tudo para colonizar a nova terra e falar, vamos edificar lá uma nação protestante. E eles vieram para cá, trazendo o evangelho. Então eram chamados os calvinistas. Hoje se chamam os holandeses nas histórias. Só que quando eles vieram, grupos de judeus também vieram para cá. E se estabeleceram lá no Nordeste. Porque eles se sentiram seguros, os holandeses estão aí, os protestantes estão aí, com eles é seguro viver. Só que quando Portugal reagiu e os expulsou daqui, aqueles judeus que haviam vindo para cá, disseram, agora já não é mais seguro viver nesse país. Vamos embora. Não vamos edificar aqui o nosso plano, a nossa cidade. Vamos embora. Vamos edificar essa cidade em outro lugar. E esses judeus foram embora. Esses mesmos que iam edificar essa cidade planejada que eles tinham no projeto deles, eles foram embora do Nordeste e eles foram para o norte do continente americano. E fundaram uma outra cidadezinha que até hoje não deu muito certo, chama-se Nova York. Deixaram de construir aqui e foram construir lá. Aí você pode analisar então a história do Brasil e a história americana e tire as suas conclusões. Sabe por quê? Porque não deixaram o evangelho entrar aqui. Mesmo eles sendo judeus, eles falaram, vamos edificar, porque os protestantes estão lá, o evangelho está ali. Quando esses foram expulsos daqui, não há mais segurança para edificar. E foram embora daqui. Então é o sentimento. É edificar pensando naquilo que é seguro, pensando naquilo que é o seu próximo, pensando naquilo que está ao seu redor. Eles confiaram porque havia uma estrutura. A partir do momento que não há mais estrutura, eles vão embora. E quantas vezes nós pensamos da mesma forma? Matthew Henry ainda diz, olhe para o lado, interceda e estenda a sua mão. Enquanto pensamos nos outros, o Senhor cuida de nós. Um outro exemplo, uma outra atitude que Cristo nos deixou foi a sua humildade. E no verso 7 ele diz, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E Deus ele manifesta-se para nós, e nós já estudamos isso,
em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Possuem a mesma substância, são iguais em atributos, glória e honra. E o esvaziamento de Cristo tem a ver com o fato de que, ao assumir a forma humana, ele decidiu não fazer uso de qualquer dos seus atributos divinos em favor dos homens. Pelo contrário, se sujeitar inteiramente a Deus. Mas muitos, quando leem sobre os atributos e querem questionar, dizem: mas Jesus realizou milagres, então ele não abriu mão dos seus atributos, porque ele fez milagres. Mas Jesus, ele não fez milagres antes do seu batismo, apenas depois. E tem um detalhe para isso: após o seu batismo, ele recebeu sobre si, como todos os homens agora podem receber, o Espírito Santo. E quando Jesus foi embora, ele disse: as obras que eu realizei, vocês vão realizar iguais ou maiores. Então, é um atributo divino que fez com que Jesus realizasse milagres? Não, foi uma vida de santidade, cheia do Espírito Santo. Se você mantiver a sua vida de santidade e cheia do Espírito Santo, você vai ver milagres acontecendo na vida das pessoas ao teu redor, por seu intermédio, porque essa é uma promessa de Cristo Jesus. E nós, como igreja do Senhor, temos essa promessa do Senhor sobre nossas vidas. Em meu nome realizarão milagres, prodígios, maravilhas. E por que a igreja moderna não realiza mais milagres, prodígios e maravilhas? Porque a igreja moderna não está buscando ser cheia do Espírito Santo, ela está buscando ser cheia de riquezas, de bens materiais. Isso é que tem motivado as pessoas. As pessoas vêm às igrejas, lotam igrejas, em busca de um carro zero, de uma casa própria, de um emprego ou de qualquer outra coisa. Mas foi-se o tempo em que nós víamos grandes avivamentos na igreja, em que a palavra era pregada e as pessoas saindo das igrejas, após os cultos, saíam realizando prodígios e maravilhas, pessoas sendo curadas. E se você ler as histórias, as biografias dos grandes avivalistas da história, você vai ver esses homens até citando ressurreição de mortos no século XIX e no início do século XX. Pessoas saindo do mundo dos mortos. E não foi isso que Jesus prometeu? Jesus prometeu isso. Só que hoje não se vê isso porque não se busca. As pessoas não são curadas hoje porque não se busca. Os dons estão aí, queridos. O Espírito é o mesmo. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Basta que a igreja o busque de todo o coração. Jesus, ele se esvaziou da sua deidade. E Colossenses 2,9 diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então está nele a plenitude do Espírito Santo. Essa mesma plenitude está habitando em nós como igreja. Nós temos o mesmo Espírito Santo, não é outro Espírito, é o mesmo Espírito. Richard Sibbes, ele diz no seu livro que o autoesvaziamento prepara o transbordamento espiritual. Esvaziar-se de si mesmo e encher-se do Espírito Santo é um transbordar espiritual. Tiago 4,10 diz: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. 1 Pedro 5,6: portanto, humilhem-se debaixo da potente mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Fazer o pensamento em nós de forma moderada, como Romanos 12,3 diz: pois pela graça que me foi dada, digo a vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé
que Deus lhe concedeu. Se for para pensar em você, pense de forma equilibrada. Se for para pensar no próximo, entregue-se de corpo e alma. É isso que a Bíblia está dizendo. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Esse é o sentimento que brotou em Jesus, a humildade. Isaías 66, verso 2 diz: não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas, e por isso vieram elas a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e ao contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. As pessoas não têm mais temor da palavra de Deus. Brincam com a palavra de Deus. Brincam com a palavra de Deus. Você liga a televisão e você vê programas humorísticos brincando com as coisas divinas, simulando Jesus de forma humilhante, simulando Jesus, os apóstolos, de forma bizarra, fazendo gozação da Bíblia, da palavra de Deus, de versículos, e os crentes batendo palma e dando audiência para isso, e colaborando, incentivando, compartilhando. As pessoas ficam bravas quando vem um pastor nas redes sociais exortando, trazendo uma palavra dura. Mas como é chato esse pastor. Como ele julga os outros. Sendo que está apenas transmitindo a palavra como ela é. Mas as mesmas pessoas que fazem essa crítica não pensam duas vezes em compartilhar piadinhas de mau gosto, que zombam de outros irmãos e zombam da palavra de Deus. Isso é hipocrisia. É hipocrisia. E vão colher na sua carne o pecado que eles estão semeando. Nós precisamos nos esvaziar. Se é para pensar em nós, pense com moderação. Se é para pensar na obra de Deus, se esvazie e se prepare para o transbordamento espiritual. E o terceiro e último, sentimento e atitude de Cristo Jesus, demonstrado a nós, que está no verso 8, foi o seu sacrifício. Sendo ele encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando em forma de homem, ele ofereceu a sua vida em propósito a qual Deus planejou resgatar o homem do seu pecado. A obra da cruz não foi um acidente. Jesus veio e coitadinho mataram Jesus. Não, a obra da cruz foi planejada antes de o mundo existir. Antes de Gênesis 1 dizer que a terra era sem forma e vazia. Antes de Deus dizer haja luz, a cruz já estava planejada. Para mim e para você. Antes da cruz existir, Jesus já havia sido sacrificado por nossos pecados. Deus já tinha estabelecido toda a história. Quando Jesus vem e morre na cruz, apenas ele vai dizer: está consumado. Está consumado aquilo que foi planejado. Por isso que a Bíblia diz que o Filho do Homem não veio servir de exemplo para os homens para ser servido, mas ele veio servir de exemplo para os homens de como servir. Ele não veio ser servido, mas ele veio servir. Há uma frase de um filósofo que diz que aquele que não serve para nada. Então, se você não serve para servir, você não serve para coisa alguma nessa terra. O cristão verdadeiro é aquele que dá a sua vida, sabendo que em troca, ele pode não sobreviver para isso. O pastor Celso está lá, na África. Está pregando numa comunidade muçulmana. Está há anos ali pregando. Ele tem convicção da obra que ele está realizando em Cristo. Mas não pense você que ele não tenha consciência de que a qualquer momento os terroristas, jihadistas, de grupos extremistas lá, que atuam no Oriente, não podem invadir aquela tribo e matar os missionários que ali estão. Isso pode acontecer. E ele tem consciência disso.
Se você não lembra disso, assista a entrevista que ele deu ao pastor Daniel aqui. Está lá na página da nossa igreja no YouTube. Ele tem plena consciência de que tudo que ele está fazendo em missões, pode ser que ele nem volte ao Brasil. Que ele possa até morrer em nome de Cristo. Mas ele deixa de fazer a obra? Jamais. Porque ele tem altruísmo. Ele se doou. Ele foi humilde em entregar e abrir mão de toda uma vida aqui no Brasil, de forma muito mais estável do que é na África hoje. E seguiu o exemplo de Cristo, do seu sacrifício. Quantos de nós não temos a coragem de fazer o mesmo? E para encerrar, queridos, o pastor Frank Farley, ele declara que grande parte do nosso cristianismo atual está encharcado de sentimentos, mas desprovido de sacrifícios. As pessoas invadem as igrejas, enchem as igrejas, e o IBGE vai dizendo, os evangélicos são um dos povos que mais crescem no Brasil. E os líderes da prosperidade, os falsos profetas desse país, declaram que o Brasil será o maior país evangélico do mundo. Para quê? Para ser inchado de sentimentos, mas desprovido de sacrifícios. É uma igreja que não cresce, ela incha. A igreja brasileira está inchando, não está crescendo, porque ela está cheia de pessoas vazias. Pessoas que não têm o sentimento de Cristo. Pastor Stude, ele declara que deve permear o nosso pensamento a seguinte frase: se Jesus Cristo é Deus e Ele morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu faça por Ele pode ser considerado grande demais. Por mais que eu me esforce, tudo que eu fizer não chega aos pés do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E ele diz, devemos nos sacrificar uns pelos outros, seguindo o exemplo de Cristo, mortificando a nossa carne, tendo o exemplo da cruz, na busca de servir uns aos outros. Cristo nos deu exemplo, devemos nós seguir as suas pegadas. Nós devemos seguir os seus passos. Nós devemos fazer aquilo que Cristo fez. Há momentos de exortação, exorte, sem medo. Há momentos de edificar o próximo, edifique, sem medo. Há momentos de estender a mão e matar a fome do irmão, estenda e mate a fome. Há momentos de estender a mão e matar a sede do irmão, estenda e mate a sede. Há momentos de vestir o irmão, faça isso. Mas jamais abra mão de anunciar a verdade bíblica ao próximo. E abrir os olhos dessa pessoa, de que se ela não estiver em Cristo, ela vai passar a eternidade no inferno, na tormenta e na condenação. Devemos fazer tudo o que nos cabe como responsáveis socialmente, sem abrir mão da pregação do puro Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que os versos de 9 a 11 de Filipenses 2 vai dizer, para encerrar, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Se coloque em pé nesse momento, querido. Feche os teus olhos por um instante, nós vamos encerrar louvando ao nosso Deus. Mas você com os olhos fechados entenda que os caminhos de Deus não são os nossos. O caminho do homem para o sucesso, ele inclui pensar em si, somente em si. Esse é o caminho do homem para o sucesso. Na sua arrogância e na sua soberba jamais incluirão sacrifício. Mas o final disso é destruição e morte. Mas o caminho de Deus, ele inclui 3 coisas. Essas 3 coisas que nós vimos e meditamos hoje: o altruísmo, a humildade
e o sacrifício. E essas três coisas trazem a honra de Jesus Cristo para as nossas vidas. Trazem a honra de Deus sobre nós, através da presença do Espírito Santo. Essas três atitudes são essenciais a um cristão autêntico. São essenciais a um cristianismo puro e verdadeiro. São essenciais e não são requisitos discutíveis. São incondicionais para nós. E esses presentes de Deus devem estar em nossas vidas. Nós estamos imitando o Mestre nessa terra. Sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Essas são as atitudes de Cristo em nós. Que você possa viver isso na sua vida. Que você possa viver isso em toda a sua existência como servo de Deus. Que você possa transbordar do amor de Cristo, da glória do Espírito Santo na sua vida, todos os dias. Que você seja o espelho de Jesus nessa terra. Estenda as suas mãos. Vou impetrar a bênção apostólica e logo depois nós vamos encerrar louvando ao nosso Deus. Mas cante com os teus olhos fechados esse louvor. Cante meditando profundamente na letra desse cântico. Cante entoando este louvor como uma oração a Deus. E tenha realmente uma semana na presença do Senhor, refletindo as atitudes de Cristo na sua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande e imenso amor de Deus o Pai e as consolações do Santo Espírito de Deus recaiam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua existência hoje e para todos sempre.